Pra ficar na cozinha quente tem que gostar muito, né, amiga? Ai, que risada gostosa. Gente, tô aqui com a minha amiga Zélia, de Paranapiacaba. Um dia pra lá de lindo, ensolarado. Exatamente assim que eu conheci essa vila, né? Há tantos anos atrás. Pois é, né, Vera? Há tantos anos atrás. Tanta água já correu debaixo desse rio, hein? Tanta Essa água. ponte, não, Com Vera? certeza, muita água já passou por debaixo desse rio. Foi Amiga, essa ponte. pedi para você me dar essa entrevista aqui porque eu acho que Paranapiacaba, a minha percepção sobre Paranapiacaba, já frequentando aqui, eu acho que é desde 2004. A gente tem todas as datas, mas que eu me recordo é 2004, foi antes de eu lançar o livro Velho de Barba. Sim. Você me ajudou depois, maravilhosamente, que na noite de autógrafo, a nossa amizade ela é realmente muito grande. Já vou declarando meu amor, te amo de paixão. Maravilhosa, essa hospedaria é maravilhosa. Antes de tudo, somos irmãs, amigas, né, Vera? Graças a Deus. E olha que a gente diverge opiniões, hein? Com certeza. Isso é que é mais legal, né? Isso é que é legal, a Isso gente é não que é tem que legal. ser igual, né? Não, a gente tem que ser nós Diferente mesmos, né? até para uma contribuir com a outra. Exatamente. Né? E contribui muito, né? Nossa, claro. Já te levei até no Rio, no Dr. Caimota. Muita coisa boa já aconteceu, sarau. Já fui até o Mirante a pé com Meia-noite. Pedro, meia-noite, uma virada de ano inesquecível. Tem ainda essa caminhada no Mirante Não, meia-noite? Não, não tem tem mais. mais. Mas eu narrei, está no nosso livro. Eu sei. Tem narrado. Quem não foi e não vai, com certeza, quando nós lançarmos o nosso livro, eu e a Zélia somos autoras do livro Do Alto da Serra a Paranapiacaba. Ô Zélia, eu vou até ali ver se está gravando. Enquanto isso, você fica aqui. Não tudo sai daqui. bem. Peraí. Vai que, né? Vai que, né? Está tudo ok, amiga. É, porque essas diretoras, tudo a gente, né? Amiga, Paranapiacaba. O que é Paranapiacaba hoje? O que representa hoje Paranapiacaba? Olha, Vera, Paranapiacaba, ela foi construída ao longo desse século, né? Mais de um século. E isso ninguém tira dela, né? O que ela foi, o que ela representou e o que ela representa hoje são coisas diferentes, mas tão importantes quanto, né? É a maior construção inglesa fora da Inglaterra, isso ela vai sempre ser, né? E ela foi, digamos assim, a porta de entrada para o Planalto depois da Grande Muralha. Então, ela realmente, daqui é que se alcançava o Planalto e daqui se alcançava as fazendas de café. Fala pro pessoal o que é a Grande Muralha. É a Serra do Mar, é a Mata Atlântica, né? Como subir, né? Ai, Como gente, chegar até a aqui. gente sabe, né, das coisas, acho que todo mundo sabe, perdão. Enquanto você vai contando, eu vou pegar o livro do Mauá que está ali na Tá, bolsa. Vai tá. contando, pessoal. Então, a Paranapiacaba, foi e continuará sendo sempre um marco na história do nosso país, né? E hoje, diferentemente do que ela foi, né, aquela locomotiva que tracionou todo o nosso café, que trouxe nossos imigrantes, que trouxe a primeira industrialização, tanto é que as primeiras indústrias, grandes indústrias, estão no ABC, Com por conta certeza. dessa ferrovia. Então, a ferrovia, o binômio café e ferrovia foi de extrema importância para o nosso crescimento como nação. E aí, hoje, hoje não, desde 1987, ela é reconhecida como um dos pontos turísticos brasileiros mais importantes. Então, hoje, a importância de Paranapiacaba, ela ser o marco, né, de tudo isso que aconteceu e que ainda permanece. É a maior construção fora da Inglaterra inglesa. É uma pena que Paranapiacaba está se desmanchando diante dos nossos olhos, né? Nós trabalhamos muito para que Santo André comprasse a vila, né? A vila foi comprada pelo Celso Daniel, nós tínhamos um projeto de uma fundação para que Paranapiacaba não ficasse dependendo de cada 4 anos, mudança de governo. Infelizmente ele morreu antes disso, né? O último ato do Celso Daniel foi a compra
foi o dia da compra de Paranapiacaba. Ele morreu assinatura no dos dia, papéis. no dia da compra. Ele foi Assassinado. sequestrado no dia, né? Se ele morreu no dia, não sei. E aí vieram muitas mudanças. Esses 3 últimos prefeitos de Santo André, não, os 3 últimos, o Aidan, o Grana e o Paulinho Serra. Eles não conhecem Paranapiacaba, não tiveram uma boa política de preservação. Eu chamaria de administrações desastrosas para Paranapiacaba. Nós estamos assim, sempre no Ministério Público, há muitos anos nós entramos. Por que entra tanto no Ministério Público? Para o pessoal saber. Porque assim, as coisas a gente não consegue resolver isto, né? Pacificamente, não existe. Eles vêm, tentam fazer uma ação e aquela ação vai contra o patrimônio. Vai contra o patrimônio. Não pode ser feito, eles vêm e acham que pode fazer. Infelizmente eles acham que são donos de Paranapiacaba. Mas Paranapiacaba, ela pertence ao mundo, porque nós temos uma lei mundial e nós fazemos parte desse acordo, o Brasil faz parte desse acordo, que todos os lugares que receberam pessoas de outros países têm que ser preservados para que os seus descendentes possam conhecer. Sabia disso? Pois é. Nós fazemos Tem um parte monte de disso. coisa que ela pergunta para mim e eu vou respondendo não, mas ela para mim é uma mestre, uma mentora e eu vou aprendendo tudo. A gente vai estar aprendendo no dia a dia também. E aí nós temos então esse compromisso de preservar aqui. Aqui nós tínhamos só europeus no primeiro momento, né? Os ingleses na parte assim, administrativa, na operacional, como engenheiros técnicos, né? Ingleses, irlandeses, franceses, espanhóis, italianos e portugueses, mais na mão de obra pesada, na mão de obra mais operária, né? Então, e assim, nós já recebemos inclusive milhões aí pelo governo federal e nós não conseguimos, porque começaram a fazer aqui o restauro, que não era um restauro, era uma porca reforma, tirando bons materiais da época e colocando uma madeira que o pessoal disse, o nome popular, conhecido popularmente entre os construtores, pau de virabosta, né? Aquele cheira cocô, principalmente em lugares úmidos. E nós temos, você sabe, a nossa umidade aqui é 100%. Então, imagina você chegar numa cidade turística chegando cocô. Misericórdia, Senhor. Então a gente entra no Ministério Público. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a frequentar Paranapiacaba, eu me apaixonei. A Zélia disse que as pessoas são mordidas pelo bichinho de Paranapiacaba. E eu fui mordida. Até sempre fui questionada o que eu estava fazendo aqui, né? Se era jornalista, professora, doutora, o que eu estava fazendo um livro sobre Paranapiacaba. Não, eu era escritora e sou escritora. E por conta de ter esse dom para escritora, que me colocaram em contato com a Zélia, que ela tinha um sonho de ter um livro, porque as pessoas chegam na Zélia, ela é uma depositária das histórias de Paranapiacaba. E as pessoas que estão aqui, às vezes, querem levar a Zélia embora. Então, ao invés de levar a Zélia, vai levar o livro, que chama-se Do Alto da Serra Paranapiacaba, que está realmente em vias de fato de ser editado depois de tantos anos. Eu acredito, vou continuar acreditando. Falei que a hora que esse livro estiver nas nossas mãos, eu vou chorar muito de felicidade, vai ser um grito, né, de alívio, né, Zélia? Porque a Zélia sabe, ela é uma depositária das histórias. E eu tive que me inteirar. Olha, esse livro que está em minhas mãos, a Zélia uma vez falou assim para mim que quando ela se sentia muito injustiçada, só 15 anos atrás, gente, se voar, a gente sai correndo atrás. Então, quando ela se sentia muito injustiçada, ela lia esse livro, que é a história do Mauá. E aí eu me apaixonei pelo Barão de Mauá, me apaixonei pela Vila de Paranapiacaba, pelo clima, pela Zélia, pelas pessoas que vêm aqui. Quanta gente boa passa por aqui. Nossa, velho. Eu não, como eu digo, eu sou uma pessoa que fui convidada por ser escritora. Mas aqui é jornalista, é arquiteto, professor, é artista, é gente que vem para pintar, né? Tem um pintor que ficou aqui um tempão, né? Faleceu. Ficou comigo 4, 5 meses, né? Então. Não, eu sou privilegiada, assim, desde que eu comecei
a entrar nessa luta pela preservação de Paranapiacaba, porque tem dois momentos na minha vida, né, em relação a Paranapiacaba. O primeiro foi quando eu cheguei, em 1961, que eu fiquei de maio a setembro sem saber onde eu estava. Eu sofri muito por conta de vir de um lugar muito diferente, né? A única coisa que havia da minha cidade com essa era a ferrovia, que também nasceu por conta da ferrovia, né? Qual que é a cidade? Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. É. Mas lá a gente brincava até 11 horas da noite para poder entrar dentro das casas de madeira, que era um forninho, né? A gente entrava, tomava banho frio e ia dormir de calcinha, né? Era um horror de calor. Calor. Cornélio Procópio. Muito. De repente. Aí eu cheguei aqui, chuva e neblina durante maio, junho, julho, agosto. Só fui ver a cidade em setembro. Então, foi muito sofrimento. Tanto é que eu saí 6 vezes de Paranapiacaba e tive que voltar 7. Quando eu voltei pela 7ª vez, já mais 7 velha, vezes? mais velha, né? É que eu disse para você, a gente vai ficando mais velha, vai perdendo algumas coisas, ganhando outras, né? Um pouco é uma obediência. Né? Envelhecer é bom, viu? Eu que Envelhecer digo, é bom. graças a Deus. É muito bom. E aí eu entendi que eu tinha uma missão no Paranapiacaba. E aí eu comecei eu disse para Deus assim, tá bom, tive que voltar, é aqui, então me mostre o caminho. O que eu tenho que fazer? Porque eu tenho essa liberdade com o nosso Criador, né? Aí foi quando começou todo o trabalho para o tombamento da vila, da cidade, da vila toda, né? Como um todo. É o maior tombamento do Brasil, que está dentro do tombamento do Parque Estadual da Serra do Mar. Então tudo que você enxerga foi tombado em 1987. Paranapiacaba, por conta de Paranapiacaba, Santo André faz fronteira com 8 cidades? 8 cidades. 8 cidades. Nossa, fronteira, 8 cidades. Então veja bem você, aí começaram os simpósios. O pessoal da USP, o professor Júlio Ábio Acarrara, o nosso amigo Issal Minami e tantos outros, né? A Silvia Passarelli, tantos outros, começaram um trabalho aqui de um movimento para tombar Paranapiacaba pelo governo do Estado de São Paulo, em 30 de setembro de 89, de 1987 aconteceu o tombamento. Em 89 nós fundamos a ONG, né? A Sociedade de Preservação e Resgate de Paranapiacaba. Eu que pus o nome, quando a gente simplificou, ficou SPR. Então, veja bem você, e a minha ligação, todo mundo acha que a minha ligação é com a cidade, mas na verdade a minha ligação é com a ferrovia. É com a ferrovia? É com a ferrovia. Eu tenho um caso, eu não sei se eu já te contei, né? Quando eu comecei a trabalhar com o turismo, eu subia e descia a serra. Eu levava o pessoal até o 4º patamar, voltava até o 5º e tal. E durante a minha vida toda eu convivi com a ferrovia, descendo, subindo a serra, pelos locobrex, na frente dos locobrex, enfim. A gente ia muito a Santos fazer. O meu padrasto, ele veio para trabalhar, para construir a COSIP, então ele ficava mais ligado a Santos. Então as compras que a gente fazia era tudo em Santos, né? Não descia, subia. Tinha amigos na serra, que moravam na serra, também ia nas casas, sei lá e tal. Mas eu nunca tinha ido numa locomotiva fixa, que não era permitido para as mulheres irem lá, né? Eram os homens que levavam as roupas para secar e tal. Meu irmão mesmo teve muitas fraldas secas lá, né? Aí, quando eu fui pela primeira vez, eu comecei a descer as escadas lá do 5º patamar e ela começou a funcionar. Eu estava mais ou menos no meio da escadaria. E aí ela começou, e era muito emocionante. Parecia que ela enchia os pulmões, assim, e ia aumentando, ia aumentando. Eu me arrepio até hoje. E eu fui entrando assim, quase que um transe. E fui descendo, e aí nós nos colocamos ao longo dela, e eu olhei para ela, e quando eu olhei para o lado, eu estava em uma outra época e vendo ela funcionar pela primeira vez. Nossa, olha! Eram muita outras emoção. pessoas É muita emoção. vestidas da época.
Muito. Eu fiquei muito emocionada. Só alguém me chamar de volta. Perceberam Estava em outro? que eu estava em dimensão. outra dimensão, Nossa. em outro momento. Essa eu não sabia. Olha que eu tenho história da Zélia, hein? Imagina. Aí foi muito interessante, que depois eu comecei a trabalhar em 87 com o turismo, depois eu assumi o Castelo como diretora do Castelo, eu e a Cris, e eu comecei também a trabalhar, as pessoas vinham trazer escolas aqui, viu? E aí vinha a meninada em cima da ponte, chegava em cima da ponte, nós tínhamos ali um trem que veio substituir os a vapor. Era o Cometa, o Planeta e a Estrela. E tem, eu conheci esses três. Não sei se tem mais um, acho que tem mais um. Eram 4, parece. Só que eu conheci esses três. Aí eles falavam assim, estão vendo aquele trem velho? Tô. Tá vendo aquele trem velho? Tô. Pois é, o trem velho que passava. Eu ficava puta da vida com essa história. Né? Um trem, foram as primeiras trens automotores que transitavam de Campinas a Santos, trazendo os barões de Mauá, trazendo toda a economia do país, né? Virou um trem velho. Imagina agora. Não, mas ficava. Aí eu comecei, porque eu criei uma monitoria dentro da casa, do castelo. Aí eu falei assim, mas não é possível. Aí passavam pelas nossas casas, as nossas casas sempre fechadas. Primeiro por causa do clima, você deixar a casa embolora tudo, embolora até você, por causa da neblina. E outra que assim, o meu marido chegava do trabalho, que tinha trabalhado a noite toda, meu vizinho estava saindo. Então, quando o meu marido estava dormindo, o da minha vizinha estava acordado e vice-versa. Ou seja, nós tínhamos que ficar em silêncio nas casas. Aliás, isso constava no nosso contrato. Existia 24 horas de silêncio para na minha casa. E as pessoas passavam, como a rede ferroviária deixou de fazer a manutenção das casas por 30 anos. Então, as casas começaram a ficar deterioradas e eles não permitiam que os funcionários mexessem nas casas, né? Era bem complicada as histórias, como é hoje ainda. E aí eles passavam a falar, tá vendo, a casa desse jeito, os vagabundos tudo dormindo. Entendeu? Então nós passamos por coisas assim inacreditáveis em Paranapiacaba. E nosso papo com a Zélia, ele não acaba mesmo. Nós vamos E voltar. aí eu me tornei uma monitora ambiental e cultural, né? Para poder receber as escolas e contar a história de Paranapiacaba e levar essas crianças para ter uma vivência nessa mata maravilhosa, né? Onde nasce o Rio Pinheiros, que quase ninguém sabe. Quantos andrenses sabem que o Rio Pinheiros nasce aqui? Não sabe. E outro dia, eu não sei se vou falar besteira agora, mas a minha tia Edna de Palmital, falei que ia perguntar para Palmital, você, cidade perguntar do meu agora. pai. Então, disse que outro dia ela escutou dizendo que o Rio Paranapanema começava aqui. Não. Pinheiros sim. Pinheiros sim. Então, Pinheiros, impossível. sim. Tia Não. Edna, tá respondido, porque Não. a gente não sabe. Paranapanema não. Ele pode receber as águas todas aqui, eu não sei Pode, se ele né? recebe Pode, também. a gente não sabe. Mas não vou falar aí é besteira. uma outra história, Outra né? história. Acabou esse rio, que é o Rio Grande e o Rio Pequeno, né? Lá Na entrevista no livro do Elias tem bastante coisa sobre em o Rio Grande e o Rio Pequeno, que vai formar Billings. Sim, exatamente. Mas Exatamente. ele antes, o trajeto dele é... A gente não sabe para onde esse Pinheiros. rio vai, né? Não, Se esse chega rio lá. é o Pinheiros. Sim, mas Agora, se ele chega dali lá pra no frente, Paranapanema, não olha, sabemos. Não sei. Eu posso até pesquisar. mas Vamos não sei. pesquisar, a gente vai descobrir para dar resposta para a tia Edna. Essa- Gente, eu não posso ficar mais. Ela sabe que eu estou aqui, mas eu preciso voltar para Santo André. uma O papo pena, com a que Zélia é gente maravilhoso. sempre assim. E claro que nós vamos continuar, claro que vocês vão ter acesso ao nosso livro que será lançado. Eu sou muito grata a Deus de fazer parte, eu faço parte da família Paranapiacaba, porque Da eu vi família Paralego. Paralego, com certeza. Além de tudo, o sobrenome dele é Paralego. Aliás, olhem no YouTube que tem um canal agora, Cozinhando com a Família Paralego. Olhem lá. Olha o que a quarentena faz, né? É o que a quarentena está fazendo com a gente. E outra coisa, Zélia, em rápidas palavras, o que você espera para Paranapiacaba? Olha, eu espero que aquela nossa ideia primeira da fundação se torne realidade. Que Pode a nós- cada gestão mudar e Mudar. cada um faz o que quer em Paranapiacaba? Não dá pode, mais, não pode mais.
Então, ter assim, representantes dos conselhos de preservação, que nós somos tombados por 3 conselhos, né, Vera? Então, federal, estadual e municipal, façam parte, estejam mais presentes, que as pessoas que venham trabalhar aqui pela prefeitura conheçam, antes de tudo, a ZEIP, conheçam as leis de proteção, conheçam, enfim, conheçam Paranapiacaba, né? Porque a maioria vem para cá como castigo da prefeitura. É verdade. É eu verdade. sei, Você viu eu sei que é como castigo. aquele guarda municipal que falou alguma coisa do prefeito, no outro dia eu estava Falou aqui. mal do prefeito, no outro dia eu estava aqui. Então aqui é castigo. Isso aqui é um patrimônio maravilhoso. Pois é, veja como Santo André lindo. trata Paranapiacaba, né? É, castigo vir pra cá. Castigo, né? Embora eu tenha amigas que trabalham aqui que são Não, absolutamente todo mundo que apaixonadas. vem como castigo, depois se Se apaixona. Aí quando eles são bem apaixonados, bem Aí, afinados com a castigo gente, eles voltar. tiram. Tem muita coisa para ser falado. Tira. O que a minha, eu assino embaixo do que a Zélia está falando. Tem que ter uma associação. Quem tem que cuidar de Paranapiacaba são as pessoas que de fato amam Paranapiacaba e entendem Paranapiacaba. Conheçam, que entendam os 5 sentidos. Eu nunca me esqueci. A Zélia falou assim: Paranapiacaba tem que vir aqui para sentir Paranapiacaba. Você Tem que vir com os 5 sentidos. Nunca me esqueci. Isso está no nosso livro. Nós estamos aqui finalizando essa entrevista maravilhosa com a minha amiga Zélia Paralego. É um trava-língua, né? Zélia Maria Paralego. Foi a Maria que facilita. Zélia Maria Paralego. Amiga, obrigada. Obrigada por todas as dicas que você já me deu na vida. E por todo esse amor, todo esse empenho, toda essa missão realizada. Escutou seu coração e está aqui até hoje fazendo tantas coisas maravilhosas para essa vila inglesa que pertence a Santo André, que Santo André realmente precisa preservar, precisa amar. E eu só tenho a te agradecer. Obrigada, tá? Eu que agradeço, você sabe que é sempre um prazer enorme. Pena que a gente se vê tão pouco, né? Mas esperamos que daqui para frente, né? Possamos nos ver mais. E nos últimos tempos até que a gente está se vendo bastante, né? Ficamos mais tempo. Mais tempo, graças a Deus verdade. juntas, é verdade. Mas também 15 anos, né, amiga? Cada um traça. Lembro-me agora, finalizando, do show do Jair Rodrigues, que nós fizemos, nós estávamos juntos, eu estava te ajudando no buffet, né? Que maravilha, amiga, obrigada, Deus te abençoe, que todos os planos para Paranapiacaba sejam realizados e que nós façamos parte, de fato, da preservação real de Paranapiacaba. Que assim seja. Amém. Obrigada, amiga.